O Study Vlog de hoje é sobre React, então fica aqui no vídeo que vai ter muito conteúdo sobre React e também sobre CSS. Uma coisa que eu comentei no outro Study Vlog que me ajuda muito a ter melhor rendimento nos estudos é eu ter meio que um ritual para os meus estudos. Então, a coisa que eu faço muito é arrumar a minha mesa, é pegar minha vela aromática, é pegar ali o meu café, se for um estudo de manhã, se for ali na parte da noite, que era o caso desse vídeo, pegar ali um chazinho ou até mesmo uma água, para realmente eu avisar pro meu cérebro, agora é o momento de estudar. Eu sinto que se eu só sentar ali, abrir o caderno, o computador e tudo mais, parece que não tem o mesmo rendimento, então pelo menos para mim funciona bastante. Eu convido vocês também a experimentarem essa técnica. Bom, como eu falei, os estudos de hoje é de React e front-end no geral. Então, eu sempre gosto de ter várias fontes de aprendizado. Então, eu tô assistindo a aula no curso da Rocket City, mas em paralelo eu sempre paro ali para perguntar pro Copilot o que é algum trecho de código, o que alguma propriedade CSS ou tag HTML realmente representa. E a partir disso, eu vou e escrevo no meu caderninho, que ele vai aparecer ali algumas vezes durante o vídeo, por favor, não estreie a minha letra, o que aquilo significa. E aí depois, quando eu pego para revisar, depois que eu terminar aquele módulo ou até mesmo o curso inteiro, dependendo do tamanho do curso, eu vou e ainda complemento com mais alguma outra fonte. Então eu procuro alguma aula no YouTube que seja específica daquilo, algum artigo, alguma outra tutorial para eu ter várias fontes falando do mesmo assunto, para aí sim eu consolidar o meu conhecimento. Eu tô nas aulas iniciais do curso, até no início dos estudos de React em si, então eu ainda não consigo tanto evoluir o projeto como um todo, mas quando é uma tecnologia que eu já tenho domínio, ou quando é um assunto ali que eu consigo explorar mais, que seja mais teórico, como arquitetura e boas práticas, eu sempre tento evoluir além do tema. Então, além de eu complementar no mesmo nível de conhecimento, ainda tento complementar com coisas mais avançadas daquele mesmo tema. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje, né? Hoje a aula era focada na parte ali de construção do header e também um pouco ali sobre a questão da barra de navegação. E aí nessa aula a gente mexeu muito com CSS, então algumas propriedades que a gente teve contato ali foi a questão do display flex. E o que é o display flex? O display flex ele faz com que o elemento e os seus filhos se tornem flexíveis, ou seja, ele permite que você tenha um controle do layout dos itens dentro daquele container que ele está se encontrando de maneira mais eficiente e responsiva. E aí a gente tem algumas formas de controlar esse posicionamento, digamos assim, através da propriedade Flex Direction, que tem tanto o eixo principal quanto o eixo transversal. O eixo principal ele é o eixo horizontal da nossa página e o eixo transversal ele é o eixo vertical. E aí, quando falamos de alinhar os itens dentro ali do nosso componente, a gente também tem algumas outras propriedades, como a Justify Content e Align Items, que a gente vai conseguir controlar ali como que os itens vão ficar alinhados e existirem dentro daquele componente em si. E além da gente alinhar os itens, a gente também pode controlar como que eles vão se distribuir dentro do espaço que eles estão disponíveis. Então, dentro daquele componente, dentro daquela div, por exemplo, a gente consegue controlar como que eles vão se distribuir ali dentro, por meio das propriedades Space Between e também Space Around. E aí, falando um ponto de como a gente controla o tamanho dos elementos, muitas vezes se usa a medida de pixels. E a medida de pixels, ela não é a mais indicada porque ela não é mais acessível, mais indicada a gente usar o REM. O REM, ele é relativo ao tamanho da root, que geralmente é o elemento root da nossa página HTML, né? Então, quando a gente usa a medida REM, todos os elementos são redimensionados de forma responsiva. Isso é muito importante também, além da parte da responsividade, para a questão de acessibilidade. Então, a gente usando a propriedade REM ali em vez de pixels nas nossas medidas, a gente tem um maior controle ali de que não vai perder toda a qualidade do design e contorcer ali o texto como um todo quando a gente aumentar ou diminuir algum item. E aí, quando a gente vai usar a medida REM, tem algumas extensões do VS Code que também podem ajudar nisso, né? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só sobre extensões do VS Code, comenta aqui. Mas só ali para você for fazer a conta de cabeça, né? Um REM equivale a 16 pixels. Então, quando você fala, por exemplo, que esse texto, essa div, né, esse elemento vai ter um REM, significa que ele vai ter 16 pixels.
Se você colocar que ele vai ter 0,25 rem, né, fazendo a conta, são 4 pixels. Então, entenda que um rem não é um pixel, né, 16 pixels cada um dos rens. Só que aí quando você fala de redimensionar a página, mudar o layout, ele vai se adaptando ali de forma responsiva e acessível ao elemento root, que é o HTML. Então, não corre risco de um elemento dimensionar e o outro não, sabe? Quando a gente fala de usar o grid ali, né, pra gente controlar o tanto de elementos que vão ter, o tanto de colunas que vai ter ali dentro do nosso componente, se a gente utilizar um FR, né, ali na medida, a gente está sinalizando que vai ter um elemento de tamanho flexível. Então, vai ter um com tamanho fixo e ali os outros vão ser flexíveis diante daquele anterior. E aí a propriedade de Grid Template Columns, ele é usado para definir a estrutura das colunas de um grid layout. Então, por exemplo, se a gente sinaliza ali nessa propriedade que a coluna vai ter 256 pixels e um FR, quer dizer que uma coluna vai ser fixa de 256 pixels e as outras vão ser dinâmicas. E outro ponto também, a gente pode controlar qual que vai ser o espaço entre as colunas por meio da propriedade Gap. E ainda, você consegue controlar como que esses elementos vão se alinhar dentro da coluna que ele está inserido. Por meio da propriedade Align Item, se a gente utilizar a opção Flex Start, ele vai alinhar o item ao topo, né? O start do componente, não tentar ficar igual aos demais elementos, então deixando um texto muito espaçado ou muito alinhado ali ao fim e ao começo, só para ficar igual aos demais. Isso foi tudo que eu aprendi em 2 pomodoros de estudo dessa última sessão ali de estudos. Se vocês curtem esses vídeos de study vlog, comenta aqui que eu vou querer trazer sempre deles, que eu acho que é bem legal, tanto para eu revisar o tema, quanto para vocês também aprenderem um pouco mais, né, e verem como que é meu ritual, digamos assim, de estudo. E assim me ajuda muito a trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Se vocês querem mais tutoriais também, comentem aqui sobre front-end, sobre back-end. Confira os cursos completos que já tem aqui no canal de lógica de programação, de GitHub, e também já teve a primeira aula de lançamento do curso de Spring Web Flux. Aproveita para compartilhar esse vídeo com quem curte tecnologia e programação no geral. Eu sou a Camila Code, obrigada por ver o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!